Olá, como vai? A graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com você, com a sua casa neste momento, em que vamos mais uma vez meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E hoje quero até ler com vocês um pouco mais de um texto, porque nós vamos falar hoje sobre obediência. E tem muita coisa interessante sobre isso ao longo da palavra. Não dá pra gente falar tudo, que não dá pra explanar muito, porque senão fica muito longo. Mas nós temos muitas coisas interessantes sobre esse assunto. E uma palavra que a gente ouve desde que a gente é pequenininho, através dos nossos pais, ao longo da nossa vida a gente sempre ouve essa palavra. E não é fácil colocarmos em prática, porque obedecer, na maioria dos casos, é sair da zona de conforto. E poucos de nós têm coragem para isso. Então vamos ler o primeiro texto que eu separei para a gente meditar, que está em Mateus 28, 19 e 20, onde fala assim: Portanto, ide, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem uma outra versão aqui que fala diferente. Ela fala assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o primeiro texto que eu gostaria de ler. O segundo é 1 Samuel 15, 22, onde fala assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então a gente consegue ver aqui que desde o Velho Testamento até o Novo, do início ao final da Bíblia, nós lidamos com obediência. Desde Adão e Eva, nós lidamos com obediência. Quando Deus disse a eles que eles não poderiam comer da árvore do fruto do bem e do mal, e eles não conseguiram obedecer. Eu aprendi há alguns anos atrás, eu não sou muito boa com números e datas, eu não sou boa de guardar datas, mas alguns anos atrás eu estava numa igreja onde eu cresci muito espiritualmente e aprendi muito lá. E eu aprendi uma coisa que eu levo para minha vida e que eu tenho procurado passar para meu filho e que é muito verdadeiro. É uma frasezinha pequena que se chama: a obediência é a chave do sucesso. Gente, como isso é real, como isso é verdadeiro nas nossas vidas. O resultado que nós temos da obediência é tão maravilhoso, é tão profundo, que é difícil expressar com palavras. Quando nós nos dispomos, quando nós falamos assim: eu quero obedecer a palavra do Senhor, eu quero obedecer o que Deus tem para minha vida. O fato de tomarmos essa decisão de obedecer é um grande passo, é um grande salto para as maravilhas que Deus promete pra gente através da sua palavra. Eu acho que eu já comentei aqui em algum vídeo anterior que outra coisa que eu aprendi, ao longo da minha caminhada na presença do Senhor é que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho.
Eu posso tomar posse de todas as promessas que Deus tem para mim através da palavra dele. Mas eu preciso obedecer também ao nosso Deus. Obedecer às palavras dele para nós. Não só os mandamentos, mas infinitas outras coisas que Deus tem, que Deus deixou pra gente através da sua palavra. A decisão que tomamos de obediência, de obedecer, transforma a nossa vida. É uma chave que vira. Muitas vezes você está aí, ouvindo uma voz te chamando. Filho, ei, vem para mim. Filho, sai dessa vida de tristeza, de dor. Eu sou a água, a fonte de águas vivas que não cessa. Eu sou a luz do mundo. Eu tenho alimento para o seu espírito. Eu tenho paz para o seu coração. E às vezes você não quer obedecer. Muitas vezes Deus está te chamando, o Espírito Santo está falando no seu coração. Seja servo, ministre, cumpra o ID que Deus tem para você. Mas nós estamos guardando, nós não estamos obedecendo, porque não é fácil obedecer. Quando nós tomamos essa decisão, coisas no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é real, muito real, e quando nós tomamos a decisão de obedecer, muitas coisas se levantam contra nós. Muitas coisas se levantam. E é preciso sermos firmes. É preciso sermos resilientes na nossa decisão de obedecer a Jesus, de cumprir o ID que o Senhor tem para nós, de obedecer os mandamentos, de nos santificar, de nos guardar, para que nós possamos ser obedientes à palavra dele. A Bíblia é repleta de promessas. Deus diz assim: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nossa vida não é uma vida de destruição. Ele diz sim que nós passaríamos por tribulações. Ele diz: mas tenham de bom ânimo, porque eu venci, vós também vencereis. Quando nós vemos a passagem da Bíblia que diz sobre a casa na rocha e a casa na areia, as duas casas passaram pelo temporal. O temporal foi igual para as duas. A diferença foi que uma estava firmada, enquanto a outra não tinha bases sólidas. Como está a sua vida? Qual é a base da sua vida com Deus? É uma base firme, de concreto, eu não entendo de construção, ou é uma base de areia, que quando vier a primeira tempestade, a casa cai. A volta de Jesus se aproxima cada vez mais. Nós temos visto isso em todos os âmbitos da nossa vida. Se nós pegarmos o Apocalipse, onde João viu como seria o fim dos tempos, a proximidade da volta de Jesus, nós podemos ver que todas as promessas, todas as palavras que estão ali já se cumpriram. Jesus está às portas de voltar para nos buscar. Como está a sua vida? Você tem obedecido o que Deus deixou pra gente aqui? Nessa palavra? Não é fácil, mas é possível. Muitas vezes, a obediência faz com que nós tenhamos que ir contra a nossa vontade. Poucas vezes nós vamos ser obedientes em algo que nós queremos, porque a nossa alma, ela é traiçoeira, a nossa emoção, ela é traiçoeira, e ela quer o que é bom para ela. Mas nós precisamos dar ouvido à voz do Espírito, ao que o Espírito tem falado para nós neste momento. Quantas pessoas estão ao nosso redor, precisando de um ombro, precisando de uma palavra de conforto, de encorajamento. Quantas pessoas pensando em tirar sua própria vida, desejando a morte, porque não tem forças para obedecer a palavra de Jesus que diz: vinde a mim. A Bíblia diz: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer tirar esse peso da sua vida.
Deus quer te dar paz, quer te dar alegria. Nós não podemos depositar a nossa confiança e as nossas expectativas em coisas e pessoas, porque nós somos humanos e nós vamos frustrar. Desde pequeno, nós somos trabalhados em relação à obediência. Quando nós aprendemos a andar, a falar, cada criança tem o seu tempo, mas uma das primeiras palavras que a gente ouve e aprende é não. As crianças, quando começam a engatinhar, eles começam a colocar o dedinho na tomada, ficar em pé, apoiando nas coisas. E a primeira coisa que a mãe fala é não. Não, o meu filho, a primeira palavra que ele falou foi não. E meu pai falava, esse menino ouve tanto não, que a primeira palavra que ele falou foi não. E aí já começa a ser trabalhada a obediência. Hoje meu filho está com 9 anos e às vezes é tão difícil fazê-los obedecer. E nós não somos diferentes. São níveis diferentes, são situações diferentes. Mas muitas vezes nós somos menos obedientes a Deus do que os filhos são a nós como os pais. Nós não estamos obedecendo ao nosso Pai Celestial o quanto deveríamos. Deus tem dado um salavanco na nação, nas nações, para que nós possamos nos posicionar em obediência à palavra dele. Ele não deixou esse manual em vão. Nós não precisamos correr atrás de profetas. Tudo que Deus tem para nós, de correção, de promessa, de palavras de consolo, de conforto, tudo está aqui na palavra. Você tem sido obediente às promessas de Deus para você? Você está disposto a abrir mão da sua vontade para viver uma vida de obediência ao Senhor? Porque em contramão a obedecer e ter uma vida de sucesso, uma vida de colheita farta, uma vida abençoada pelo Senhor, assim como o retorno pela obediência, nós temos isso, em contrapartida, a desobediência tem consequências. Quando nós não obedecemos a voz do Espírito que fala ao nosso ouvido, que nos chama para perto, que nos dá uma direção de algo para fazermos, nós temos consequência. E nós não podemos dizer que Deus é mau, Deus é um Deus de vingança, não, de forma nenhuma. Até porque Ele nos dá o livre arbítrio. As decisões das nossas vidas cabem a nós. Porém, cada decisão que nós tomamos tem a sua consequência. E aí cabe a nós decidir se a consequência será boa ou ruim. Ele nos fortalece. Ele é aquele que tira o jugo pesado das nossas costas e coloca um jugo leve. Porque ele entende como Deus, por isso que ele enviou o Filho dele aqui na terra, para que ele pudesse entender o quanto é difícil tomar certas decisões, o quanto é difícil agir de certa forma. E é por isso que ele troca. Ele tira o jugo pesado do nosso ombro e coloca o jugo dele que é leve. Decida hoje por obedecer às palavras de Jesus, as palavras que o Senhor deixou para nós. Decida por obedecer tantas coisas lindas. Uma que eu acho muito interessante, assim, e que muitas vezes a gente não vê sendo cumprida, é honrar os pais. É um mandamento com promessa esse. Quantas vezes a gente vê filhos agredindo verbalmente, fisicamente? A palavra não diz que nós temos que honrar os pais que são bons, os pais que são servos, que são cristãos. Não. A palavra diz que nós temos que honrar, independente de. E assim tem tantas outras coisas. Quando nós mergulhamos nessa palavra, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, a gente começa a entender e aprender os projetos dele que são maravilhosos para a nossa vida. Medite, procure meditar na palavra e pense em dar ouvido ao Espírito Santo, em dar ouvido ao chamado de Deus para a sua vida, em se render em obediência ao nosso Deus, pois essa é a melhor decisão que qualquer um de nós pode tomar. Que você possa
assim como eu, levar para a sua vida que a obediência é a chave do sucesso. E, de fato, é a obediência a Deus, a obediência aos nossos pais quando somos dependentes dele. Em algumas situações, nós precisamos ser obedientes a nossos esposos como sacerdote da nossa casa, desde que isso não vá contra a palavra de Deus para nós, isso não vá contra a nossa integridade como pessoas, nós temos que ser obedientes. Obedientes à nossa liderança na igreja, no trabalho. A palavra diz sobre obedecer os governantes, sobre obedecer os patrões. Por isso que eu falo, tudo que nós precisamos está aqui nesse manual. Grave isso para você, no seu coração. A obediência é a chave do sucesso. Faça um teste, prove que você vai ver como isso é libertador, como é abençoador termos uma vida de obediência, principalmente ao Senhor, quando nós começamos a obedecer a palavra de Deus em todos os lugares da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. A obediência às demais coisas, ela vem como consequência. Porque se você consegue ser obediente à palavra, você consegue ser obediente aqui na terra, nas demais coisas. É um processo que vai acontecendo automático. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Tira a barreira, abre a porta. Às vezes, nós não temos forças, mas se for esse o seu caso, coloque-se diante de Deus, na posição que você quiser, sentado, deitado, ajoelhado, mas diga a Ele que você depende dele para essa mudança acontecer. Diga que você quer, você deseja, mas você não tem força, você não consegue. Porque Deus, Ele conhece a sinceridade do seu coração. E Ele pode mudar o seu cativeiro de dor, de angústia, de depressão, de se sentir a pior das criaturas, de se sentir rejeitada, de se sentir sem amor. Ele pode reverter tudo isso para uma vida de alegria e paz nos caminhos dele. Essa é a vida de quem vive para Deus. É uma vida de amor, é uma vida de deleite. Tem luta, tem muita prova, tem muita batalha, mas em tudo nós conseguimos dar graças, porque por maior que seja a luta, quando nós estamos firmes na presença do Senhor, nós sabemos que Ele está conosco em todos os tempos. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo trabalhar. Tome a decisão hoje de ser obediente ao que Deus quer para você, para sua casa, para sua família. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração profundamente. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.